Meus irmãos queridos, minhas irmãs, amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Nessa manhã nós vamos estudar, nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 18 até o verso 30. Como o texto é um pouco longo, eu vou fazer a leitura apenas de um versículo, apenas do verso 28, mas nós vamos trabalhar o capítulo 8 a partir do verso 18. Vamos fazer a leitura então do verso 28, que diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria que você pudesse ficar com a tua Bíblia e fizesse e acompanhasse com a Bíblia aberta toda a exposição do texto, todo o estudo que nós estamos aplicando nessa manhã à vida da igreja. O apóstolo Paulo começa o capítulo 8 da carta aos Romanos, está aí no verso 1 do capítulo 8, fazendo uma afirmação. Ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No que nos traz à memória essa afirmação do apóstolo Paulo é que, condenados em Adão, e por causa do pecado de Adão, que passou para toda a raça humana, imputado a todos os seres humanos, os homens estavam condenados nos seus delitos e pecados. Então, com essa afirmação, nós afirmamos também que, condenados em Adão fomos, mas como eleitos de Deus, justificados em Cristo Jesus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Adão pecou, e com ele toda a raça humana. O apóstolo Paulo afirma, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, no verso 23, todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. E se o pecado entrou no mundo por um homem, amados, o primeiro Adão, assim todos pecaram. Foi imputado sobre a raça humana o pecado. Em Cristo, o segundo Adão, nós somos libertos. Se pelo pecado de Adão somos condenados, pela obra de Cristo Jesus, nós somos redimidos. Cristo levou sobre si a culpa da sua igreja. Ele morreu a nossa morte. Cristo foi levado à cruz, ele derramou o seu precioso sangue, aplacou a ira de Deus e pagou o preço em resgate dos eleitos de Deus. Satisfez todas as exigências da lei em nosso lugar e nos justificou diante do nosso Deus. Por isso, nós estamos livres de toda a condenação. Por isso o apóstolo Paulo afirma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nele justificados, eleitos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus. Ele pagou a nossa dívida, aquilo que era impossível de ser pago por nós, ele pagou em nosso lugar. Ele nos absolveu de toda a culpa e ele nos justificou. Agora em Cristo não estamos mais sobre o jugo e nem o domínio da lei e da carne, mas sobre o domínio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos afirma no capítulo 8 de Romanos, no verso 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, os que foram alcançados em Cristo, mas sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, se vocês são salvos em Cristo, eleitos, redimidos, o Espírito de Deus habita em vós. Quem não tem o Espírito não pertence a Cristo. Quem pertence a Cristo é a habitação do Espírito. Portanto, se somos de Cristo, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E se somos habitados pelo Espírito, somos guiados por este Espírito. E se somos guiados pelo Espírito Santo, então a palavra de Deus nos afirma
no capítulo 8 de Romanos, no verso 14, que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, a palavra também nos afirma que somos herdeiros de Deus. Assim diz a palavra, no verso 17, capítulo 8. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Se somos herdeiros, queridos, participamos tanto do sofrimento, quanto também somos participantes da sua glória. Nesse tempo presente, nós vivemos na expectativa da glória que há de ser revelada, da glória eterna. Essa é a nossa esperança. Mas até esse glorioso dia, nós, nesse presente tempo, somos participantes do sofrimento de Cristo neste mundo. A partir do verso 18, o apóstolo Paulo vai nos mostrar dois gemidos. Ele vai mostrar que a criação, que a natureza caída está gemendo, que a igreja, que os redimidos, os eleitos, os salvos, os justificados, os regenerados, aqueles que são templo do Espírito Santo de Deus, estão gemendo. Mas ele também vai nos mostrar quem é que está gemendo pela igreja, quem é que está intercedendo pela igreja, quem é que está assistindo a igreja. E ainda vai mostrar, por último, qual é o glorioso plano de Deus. Eu gostaria então que você pudesse olhar o verso 18 até o verso 22, no capítulo 8 de Romanos. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, melhor ainda, e você verá o gemido da criação, o gemido da natureza que está caída. Quando olhamos o relato da criação, nós afirmamos com toda convicção que tudo o que Deus fez foi perfeito. A obra da criação de Deus é perfeita. O próprio Criador, ao contemplar a sua criação, ele exclama que tudo era muito bom, que tudo que foi feito perfeitamente. Mas como nós já tratamos lá na introdução, o pecado trouxe destruição e trouxe sofrimento a este mundo. Hoje, a criação está gemendo. O apóstolo Paulo vai nos fazer uma descrição do gemido dessa criação, do verso 18 até o verso 22. Ele fala no verso 18 sobre sofrimento, e ele está se referindo à criação de Deus, à natureza, aquilo que foi criado por Deus. Ele fala sobre essa criação sujeita à vaidade no verso 20. Ele fala da escravidão dessa natureza, dessa criação no verso 21. Ele fala sobre a corrupção dessa criação no verso 21 ainda. E ele fala sobre essa angústia, sobre esse gemido no verso 22. Em termos práticos, nós poderíamos elencar alguns gemidos da natureza: os terremotos, os maremotos, os tsunamis, os desastres naturais, as enchentes, os gemidos da natureza, da criação caída, afetada pelo pecado. E nós lembramos então daquilo que está registrado em Gênesis, no capítulo 3, o verso 17 e 18, aquilo que Deus fala para Adão como resultado do pecado e a maldição que virá sobre a criação, sobre a terra, sobre a natureza. Ele diz: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Esse gemido da criação não é o gemido de alguém que está num leito de morte, não é o gemido de alguém que está condenado à morte, mas ele é o gemido de uma mulher que sofre dores de parto, é um gemido de esperança, porque depois do gemido vem a alegria da chegada do filho. E é assim que está a natureza. Ela está aguardando, ela está esperando a volta daquele que irá redimi-la do seu Redentor, e ele é Cristo Jesus. A criação geme aguardando
a revelação dos filhos de Deus. Nesse dia, o dia que soar a última trombeta, o dia que Cristo aparecer nos ares, nesse dia os filhos de Deus serão conhecidos. Na gloriosa segunda vinda de Cristo, meus irmãos, nós, a igreja e a natureza, todos nós aguardamos esse glorioso dia, pois nós somos, assim como somos participantes das dores e dos sofrimentos, também participaremos da sua glória. Romanos capítulo 8, o versículo 23. Mas o apóstolo Paulo fala sobre o gemido da igreja. Aí a partir do verso 23 até o verso 25. O gemido daqueles que são justificados em Cristo Jesus. Eu gostaria que você pudesse olhar para nos ajudar no raciocínio a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, onde Paulo diz assim: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente em nosso corpo nós estejamos a desgastar-nos, esse corpo que é corruptível, que está sujeito ainda às coisas e ao pecado, esse corpo está desgastando a cada dia, mas interiormente, no meu espírito, eu estou sendo renovado dia após dia. Essa é a esperança e por isso não desanimamos. Se a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, nós também gememos, porque nós vivemos em um mundo caído, irmãos, porque vivemos em um mundo contaminado pelo pecado, por causa da fraqueza do nosso corpo desgastado, por causa da presença do pecado em nosso ser, amados. Por isso nós ainda gememos. Agora olha que coisa interessante, amados, preste atenção nisso. Ainda que na justificação, e presta atenção, foi exatamente isso que aconteceu na justificação, nós somos libertos da condenação do pecado. Ainda que nesse processo de santificação, nós somos libertos do poder do pecado. Então presta atenção em duas coisas: na justificação, libertos da condenação do pecado; na santificação, libertos do poder do pecado. Ainda não chegamos na glorificação, pois ainda não fomos libertos da presença do pecado. O pecado ainda está presente neste mundo e ele só vai ser exterminado quando Cristo voltar na glorificação, no último ato de Deus com respeito à salvação. Por isso estamos aguardando ansiosamente o dia da volta do nosso Redentor. Nós que somos a habitação do Espírito, nós que temos experimentado o consolo do Espírito, nós estamos em gemido, queridos, aguardando a volta do nosso Redentor. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Há em nós uma grande expectativa, a libertação do poder do pecado, quando isso ocorrerá na glorificação. Romanos capítulo 8, no verso 23. Por isso estamos esperando com gemidos, mas esperamos pacientemente, porque sabemos que aquele que prometeu, queridos, ele é poderoso para cumprir com a sua promessa. Assim que vivemos nesse mundo, em esperança, nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos o grande dia em que será revelado os filhos de Deus, a glorificação. Essa é a nossa esperança. Agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar que tem alguém que está gemendo por nós, tem alguém intercedendo por nós, e ele fala sobre o gemido do Espírito Santo, aí no verso 26 até o verso 30. Lembremos da promessa feita por Jesus aos seus discípulos, quando ele diz: olha, não turbe o vosso coração. Ele diz lá no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis,
porque Ele habita convosco, estará em vós. Nós somos salvos em Cristo, por isso somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele está conosco para sempre, assim nos afirma a palavra de Deus. O Espírito Santo, Ele é quem nos assiste, Ele quem nos ajuda, Ele quem nos observa, Ele quem nos auxilia. Por isso é que Ele é quem intercede por nós. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos orar como convém, queridos. Nós não sabemos conversar com Deus de forma conveniente. Então, o Espírito de Deus, Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos ajudar, nos assistir nessa conversa com Deus. E como é que o Espírito intercede por nós? O verso 26 diz que sobremaneira Ele intercede por nós. Leiamos novamente o verso 26 do capítulo 8. Assim diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, de maneira muito intensa, grandemente, imensamente, extremamente, extraordinariamente, profundamente, altamente, queridos. É assim que o Espírito de Deus intercede por nós. A maneira é intensa, é grande demais, é imensa demais, é extraordinária demais. Mas demais o texto, não só sobremaneira, mas com gemidos inexprimíveis. Está aí no verso 26, é só continuar a leitura. A única explicação para esse gemido do Espírito é o amor de Deus, o intenso e glorioso amor de Deus para conosco. É difícil explicar esse gemido de Deus, esse gemido do Espírito por nós. O gemido, queridos, é uma voz que não se pode pronunciar, é um suspiro doloroso. Mas a Bíblia diz que é gemidos inexprimíveis, que não pode ser expresso, que não há como ser falado, explicado, mas é com intensidade que ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. É indescritível. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O Espírito de Deus intercede por nós de maneira que não há como explicar, que não há como exprimir, de maneira intensa que ultrapassa qualquer forma de explicação, de expressão, queridos. Não há linguagem humana, não há como definir humanamente como é esse gemido inexprimível do Espírito por nós. Mas no verso 27, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus intercede segundo a vontade de Deus. Como nós não sabemos orar, como nós não oramos como convém, como nós não sabemos pedir, e a Bíblia diz que quando nós pedimos, ainda pedimos mal. Então nós precisamos do auxílio do Espírito para que Ele interceda por nós, nos auxilie na intercessão. E Ele faz essa intercessão. Ele intercede por nós, Ele nos assiste segundo a vontade de Deus. Agora, irmãos, olha que coisa graciosa e gloriosa. Lá em 1 João, no capítulo 5, verso 14, diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Louvado seja o Senhor. Portanto, irmãos, o que é que nós podemos afirmar nesta manhã? Que a intercessão do Espírito Santo de Deus por nós, ela é plenamente eficaz, porque tudo aquilo que pedimos, segundo o Espírito Santo de Deus, aquele que conhece a Deus, como diz aí o verso 27 do capítulo 8 de Romanos, aquele que conhece a Deus, que sabe a vontade de Deus, e se nós pedimos segundo a direção do Espírito, se Ele está intercedendo por nós, as nossas orações serão ouvidas por Deus, e Deus ouvirá as nossas súplicas, e tudo quanto pedimos será segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, e para o nosso próprio bem. Eu gostaria que partíssemos agora para
a última etapa desse estudo, que é a respeito do plano glorioso e eterno de Deus, descrito aí na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28 até o verso 30. A intercessão é tão eficaz com o Espírito Santo para conosco, que Paulo afirma: sabemos então, porque ele intercede por nós, e porque tudo o que vai ser pedido é segundo a vontade de Deus, então nós sabemos e podemos afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, querido, presta atenção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora entenda algo muito importante. Quem são esses que amam a Deus? Aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. Os amados de Deus são os filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus está trabalhando, irmãos, em todas as circunstâncias da nossa vida para o nosso próprio bem. Todas as coisas estão sob o controle do Deus eterno. Ele diz: todas as coisas cooperam, tudo, irmãos, seja qualquer uma, pois Deus tem um plano eterno e o plano de Deus é perfeito. Versículo 29. Nós somos transformados, irmãos, dia após dia, nesse processo de santificação, até o dia da glorificação, para alcançarmos, irmãos, a estatura do varão perfeito, para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Versículo 29 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Transformados conforme a imagem do seu Filho. O plano de Deus não pode ser frustrado. Aquele que começou a boa obra, essa obra será levada até o fim, queridos. Está aí no verso 29 até o verso 30. Porquanto, olha como é que é o plano de Deus, desde o princípio. O Deus que não pode ser frustrado em seus planos, aquele que cumpre a sua palavra, os que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos. A esses que ele predestinou, que ele escolheu, a esses ele também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba o plano perfeito e infalível de Deus. Deus nos conheceu, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificará, queridos. O plano de Deus há de se completar na vida da sua igreja e do seu povo. Portanto, não tememos mal algum, queridos. Não há por que temermos. O Senhor está conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que pertencem a Deus, que fazem parte do plano eterno de Deus. O Senhor está conosco. Fiquemos firmes, irmãos, diante de todas as adversidades. Nós não dependemos dos homens, nós não dependemos da ciência, nós não dependemos da política, mas nós somos dependentes exclusivamente do nosso bondoso, glorioso e eterno Deus. Os planos de Deus não serão frustrados, queridos. Nós chegaremos à glorificação. Nós estamos gemendo, é verdade, mas o Espírito está intercedendo por nós. Nós esperamos o dia do nosso encontro com Cristo. Aguente firme nas provações, queridos. Não fique alarmado, inquieto, intranquilo com as coisas que chegam aos seus ouvidos, com o que os seus olhos veem. Os dias são maus. Nós não dependemos dos homens. A nossa esperança não está na ciência. A nossa esperança não está na política nem nos políticos, queridos. A nossa esperança está em nosso Redentor, porque Ele vive, queridos,
Por isso eu creio no amanhã. Aguente firme. Deus está preparando para nós a eternidade. E a palavra de Deus diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Hoje à noite, a mensagem que trarei à igreja é a certeza e a garantia da nossa união com Cristo. Aquilo que vai completar esta mensagem que foi anunciada nessa manhã e estudada nessa manhã. A garantia que temos que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te console. As lutas que você tem passado na tua casa, para a tua família, as nossas adversidades, os problemas que têm afetado a economia do nosso país, as notícias alarmantes, as decepções, a pandemia, as enfermidades, os problemas financeiros, essas coisas, queridos, não nos afastam de Deus. Todas essas coisas estão cooperando para o nosso próprio bem, segundo a vontade de Deus. Deus está no controle absoluto de tudo isso. Descanse nele e sossegue o teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus seja contigo, com a tua casa e com a tua família. Oremos a Deus. Senhor amado, Deus querido, olha para o meu irmão, para a minha irmã nessa hora, Deus. A tua casa, a tua família, as lutas que tem passado, a enfermidade batendo a porta, os problemas financeiros, ó Deus, as notícias sobre a política, a economia mundial, dentro do nosso país, o contexto que estamos vivendo. Tudo isso, ó Deus, pode trazer prejuízo a muitas pessoas. Tudo isso pode trazer inquietações a muitas pessoas. Mas nós estamos em paz e tranquilos, ó Deus. Nós deitamos, ó Deus, e dormimos e acordamos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está cuidando de nós, ó Deus. Porque a nossa esperança não está nos cavalos, não nos cavaleiros. A nossa esperança está no Senhor, ó Deus. Nós esperamos em Ti e aguardamos em Ti, ó Deus. Aquieta a nossa alma, traz paz e tranquilidade ao nosso coração. Traz esperança à Tua igreja, Deus. Conforte e console ricamente o nosso coração. Nós aquietamos naquele que tem um plano e que esse plano está sendo executado para o louvor da Tua glória, para o bem da Tua igreja. Nós Te agradecemos, ó Deus, por este momento, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço, queridos.